Imagine um jogador de futebol cuja habilidade com a bola era tão fora do comum que chegou a ser comparado ao lendário Pelé. Interessante, não é mesmo? Mas a história desse cara é muito mais do que talento nos gramados. Segura aí que vou te contar tudo sobre Almir Pernambuquinho, o mito do futebol brasileiro. Almir nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 28 de outubro de 1937. Desde cedo, já mostrava que não levava desaforo para casa e era daqueles que metia o pé na porta quando precisava. Com essa personalidade explosiva, logo ganhou fama, não só no Brasil, mas também no exterior, como um jogador temido dentro e fora de campo. Era uma mistura de talento e confusão, meu amigo. Mas calma lá, por trás do homem de sangue quente também existia um cara gente boa, que ajudava jogadores em dificuldades e dava bons conselhos. Tomava essas medidas, essas coisas, e era realmente fora desse momento dele de boemia ou de briga no campo, fora do campo, ali no convívio era um menino fantástico. Imagina que louco. Almir era aquele típico jogador que a galera amava e odiava ao mesmo tempo, mas não dava para ignorar o que ele fazia com a bola nos pés. Um verdadeiro showman. A história desse cabra começou no Sport de Recife, onde já mostrou que não tava para brincadeira. Já no primeiro ato no futebol, conquistou um título e, para completar, partiu pra porrada com um torcedor que o xingou durante a partida. Essa era a pegada do Almir. Em 1956, ele se mandou pro Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, e foi sucesso total. Peraí, não posso deixar de contar um episódio que marcou a vida do Almir. Antes de ele ir pro Rio de Janeiro, sua mãe, Dona Adelaide, deu um conselho que acabou se transformando em profecia. Você vai se perder naquela cidade, meu filho. Tome cuidado que este mundo está cheio de coisa ruim. E ela não podia estar mais certa. Filho querido, você Deus o abraço. Estou te escrevendo com uma imensa saudade. Teu irmão esteve aqui conosco, foi tudo muito bravo, mas não pode avaliar quanto meu pobre coração sangrou. Relembrando quando tu também chegavas e como chegavas alegre, cheio de presentes, de alegria, de otimismo, e como era tudo tão maravilhoso. Goleou a Portuguesa no torneio Rio-São Paulo e levou o Carioca numa decisão épica contra o Flamengo. Só que, óbvio, o Almir era conhecido por não levar desaforo para casa, e isso acabou complicando as coisas na seleção brasileira. Desistiu de uma das convocações para excursionar com o clube carioca, e isso o deixou marcado, e sem chances de ir para a Copa do Mundo de 1958. Fez 5 jogos vestindo o manto canarinho e marcou apenas um gol. Em 1959, quando enfrentou os uruguaios em pleno Monumental de Núñez, Almir foi protagonista de uma confusão que resultou num festival de socos e pontapés entre os jogadores adversários. Eita! Depois de uma passagem discreta pelo Corinthians, onde foi chamado de Pelé Branco, Almir partiu para a Argentina, onde jogou no Boca Juniors. O cara era um atacante habilidoso, mas lá no Boca não conseguiu se destacar tanto quanto fez no Brasil. Mas não faltou confusão. Saiu do clube após uma pancadaria em campo e uma suspensão que deixou todo mundo de cabelo em pé. Mas o destino ainda reservava mais uma parada pro Almir, e foi aí que ele brilhou de verdade. Em 1963, ele chegou no Santos e entrou para a história com o time da Vila Belmiro. Com ele lá, o Santos chegou na final da Copa Intercontinental e encarou o poderoso Milan. Os caras estavam comemorando a vitória antes da hora. E como o Almir odiava injustiças, ele prometeu que ia dar o troco. E deu mesmo. Ganhou o jogo no Brasil e levou o título para casa. Prepara-te, Dalmo movimentou, entrou o Almir, chutou, gol! Em seguida, Almir resolveu encarar o desafio de jogar pelo Flamengo, o Mengão. Foi uma passagem bem intensa, para dizer o mínimo. Entre os anos de 1965 e 1967, ele vestiu a camisa rubro-negra e deixou a torcida com sentimentos misturados. O cara era polêmico, encrenqueiro, mas também era um craque nos gramados. Fez 73 partidas pelo Flamengo e marcou 21 gols. Só que, como sempre,
O temperamento explosivo do Almir causou algumas confusões por lá também. Em um jogo contra o Bangu, lá pelo segundo tempo, o Mengão já estava perdendo de 3-0. E logo no começo do segundo tempo, o Bangu marcava o terceiro gol. Almir, não satisfeito, partiu para cima dos caras para evitar uma goleada e, mais importante ainda, impedir que o Bangu desse a volta olímpica. O resultado? Um verdadeiro quebra-pau em campo. O juiz teve que expulsar 5 jogadores do Flamengo e 4 do Bangu, e a partida acabou ali mesmo. A vida do Almir era cheia de altos e baixos, como uma verdadeira montanha-russa, e isso refletia no futebol e na sua passagem pelo Mengão. Ele tinha uma aparência desgastada, envelhecida, e estava sempre acima do peso, resultado das noites de farra e do uso excessivo de álcool. Já em franca decadência, Almir encerrou sua carreira no América do Rio de Janeiro aos 31 anos de idade, de maneira bem discreta. Nesta época, já estava separado de Lourdes, com quem tem um filho. Foi craque e ao mesmo tempo foi polêmico, né? Foi temperamental. Eu não vejo problema em ver isso. Fazia parte da personalidade dele e não tinha como fugir disso. Pra mim não tem muito problema. Não é nenhum trauma isso. A partir daquele momento, queria curtir a vida tranquila no Rio de Janeiro. Gostava da praia, do sol, do jeito descontraído do carioca. Pobre e com sérios problemas em consequência do alcoolismo, Almir encontrou a morte em um bar no bairro de Copacabana, numa cena que mais parecia coisa de cinema. Em uma noite quente no Rio de Janeiro, numa briga em um bar, Almir acabou levando um tiro na cabeça e, infelizmente, nos deixou. Essa é a história incrível e cheia de altos e baixos de Almir Pernambuquinho, um jogador fora de série, que marcou época no futebol brasileiro e deixou sua marca na história. O cara era pura emoção, dentro e fora de campo. E é um exemplo para a gente aprender a controlar as nossas atitudes e não deixar a raiva nos dominar. Que ele descanse em paz e que a sua lembrança continue viva no coração de todos os apaixonados pelo futebol. É isso aí, meu parceiro. Espero que você tenha curtido essa história maluca e emocionante. Por um bom tempo, Almir Pernambuquinho foi considerado o maior bad boy do futebol brasileiro. Perguntado à torcida do Vasco quem era mais polêmico e encrenqueiro, se era o Edmundo ou Almir Pernambuquinho, os torcedores ficaram divididos. E você, o que pensa do assunto? Deixe sua opinião nos comentários. Almir é muito mais homem do que ele em campo. Tinha muito mais garra. Sou mais Almir. Almir e o Edmundo não tem comparação. Cada um na sua época. O Edmundo na atualidade é o melhor. E o Almir no tempo dele era o melhor. Você lembra do Almir? Lembro. Você acha que o Almir é melhor que o Edmundo ou o Edmundo é melhor que o Almir? Agora você me embaralhou.